Bom, tem uma coisa que ninguém te conta sobre investir em Vale, que é o que a gente vai te revelar nesse vídeo, que vem no momento oportuno, porque a Vale já caiu mais de 20% desde o início do ano, e mesmo com um empurrãozinho no minério de ferro, e tendo alcançado um lucro de 220% a mais no último trimestre, é uma ação que gera muitas dúvidas sobre os investidores, por isso que nos próximos minutos a gente vai te dizer o que é essa tal verdade que ninguém te conta sobre Vale, te atualizar sobre o caso, né, te dizer o que mudou aí nas últimas semanas, nos últimos meses, e também te explicar se vale a pena ou não investir na Vale e como você pode fazer para saber sempre quais ações comprar e quando vender. Então é um vídeo muito importante e quem vai conduzir ele é uma pessoa que tem muita vivência atendendo clientes aqui no Clube do Valor. Vou passar a bola aqui para o Luca Moura, consultor do CDV, fazendo sua estreia aqui no canal. Daí você me comenta o que você achou aí de tudo que o Luca for te contar. E Luca, bola contigo. A Vale é uma mineradora gigante brasileira, todo mundo conhece. Para quem ainda não sabe, o principal produto de venda da Vale é o minério de ferro. Esse minério ele é usado na indústria de fabricação de casa, carro, eletrodomésticos e muitas coisas. Mas tem um porém, isso não é a única coisa que faz a Vale lucrar e também não é a única coisa que ela vende. Para começar a te contar a verdade sobre a Vale, eu preciso primeiro te manter a par de 3 coisas sobre a empresa que talvez você ainda não saiba. A primeira coisa delas são os resultados da empresa, né? A gente entender como que ela performou nos últimos meses. E na prática, contra todas as estimativas, a Vale lucrou mais de 210% no último trimestre e fechou um período com lucro maior de 2,7 bilhões. No mesmo período, a produção do minério de ferro já cresceu 3% junto com as vendas que subiram mais de 7%. Na mesma leva, a produção do cobre cresceu 6%, enquanto o níquel caiu 24%. E no final das contas, esses produtos que geraram uma receita de mais de 1 bilhão juntos, então super relevantes aqui para a companhia. Na prática, a receita do minério de ferro foi pelo menos 8 vezes maior. Mas guarda essa informação que já a gente vai falar sobre ela. O segundo ponto é melhora no mercado chinês. Só que esse segundo ponto eu preciso te contextualizar um pouco de como que é a situação do minério de ferro na China e como que isso influencia a própria empresa, a Vale. E a gente viu agora em setembro a Vale saltar mais de 6%, só que na prática, quando a gente vai analisar, nos últimos 12 meses o minério ele caiu mais de 8% e desde o início do ano de 2024 ele caiu mais de 25%. E aí, quando a gente vai entender como que isso conversa com o cenário da Vale, a gente vai ver que no final de setembro, momento em que a Vale subiu mais de 6%, o minério também teve uma alta super parecida. E aí o que aconteceu? A gente chegou no começo de outubro e o minério voltou a cair. Por que isso aconteceu? Porque no momento da subida, o mercado estava super otimista com esse anúncio das medidas e como de fato que seriam esses pacotes. E aí na prática, depois quando eles divulgaram os números desse pacote, a gente viu que o mercado tinha precificado de uma maneira excessiva esse otimismo. Então, ela já caiu pelo menos 5% desde esse último topo. O terceiro ponto é em relação à sucessão do CEO. Nesse quesito, eu vou destacar aqui algumas coisas em relação à gestão. A primeira coisa é o novo CEO, né? O Gustavo Pimenta, que teve o início dele na gestão antecipado para 1º de outubro, coisa que a princípio só iria acontecer a partir do início de janeiro. E a segunda coisa é o mandato do CFO interino, o Murilo Miller, com o início também em outubro, mas com essa data para acabar no dia 31 de dezembro desse ano ainda. E por fim, a saída do vice-presidente de soluções de minério de ferro, Marcelo Spinelli. Ou seja, a Vale tem mexido os pauzinhos para se reestruturar internamente e isso vem agradando o mercado. De acordo com o Bradesco BBI, o final da incerteza quanto ao cargo de CEO vem boa hora. Na mesma linha, a Genial aponta que o Gustavo Pimenta como uma opção apta a fortalecer o relacionamento com o governo, depois de alguns desgastes que a gente teve recentemente. Apesar desses 3 fatos serem grandes acontecimentos da Vale, não é só disso que eu tô falando quando eu digo que tem uma verdade escondida que talvez você não saiba sobre a Vale. Tá, Luca, mas que verdade é essa? A Vale vai continuar crescendo? Vai ficar barata? E na verdade eu vou te responder tudo isso com um outro questionamento. Pô, é isso que eu falei agora que vai fazer com que tu compre a Vale? Essa também foi uma das dúvidas que surgiu aqui para uma carteira que a gente analisou de um inscrito, onde ele tinha 111 mil reais em Vale, sendo que ele tem uma carteira toda empilhada aqui com ativos, sendo que ele tem 111 mil reais em Vale e outros ativos com R$1.000, 13 mil reais, que percentualmente aqui vão fazer uma diferença pequena na carteira. Na prática, quando a gente questionou ele o porquê que ele tinha uma posição tão grande em Vale, ele não sabia responder. E não só não sabia responder, como ele não sabia quando ele tinha que comprar mais, quando era hora de vender. Então, tudo que a gente vai ter compondo a nossa carteira tem que ter um fundamento e tem que ter um motivo para estar lá compondo a nossa carteira. E é por isso que, para te oferecer mais clareza sobre os investimentos, eu também quero te dar a oportunidade de passar por uma consultoria de investimentos gratuita, que é algo que a gente oferece dentro das análises de investimentos
treinamento aqui para os nossos clientes e que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Como fez esse inscrito, que nos disse que a consultoria é exatamente para quem investe, mas não tem tempo. O Ramiro me disponibilizou 4 vagas gratuitas para a gente fazer uma análise de carteira. Então clica aqui nesse card ou no primeiro link da descrição e preenche o formulário. Não leva nem 30 segundos e aí tu pode aguardar o nosso contato, que a nossa equipe vai entrar em contato contigo e vai te convidar a tu ter um agendamento ou comigo ou com um dos nossos consultores especialistas para te trazer um pouco mais sobre o nosso mercado. Beleza, mas então, qual que é essa verdade da Vale que talvez você não esteja sabendo? Lá no começo, eu te disse que a Vale ela lucrou 230% a mais neste trimestre. Mas no mesmo tempo, a principal commodity está caindo. Então, o que está puxando os números da empresa para cima? E no fluxo de caixa, a gente vê que 2 bilhões foram acrescidos por um evento não recorrente nesse trimestre. Nesse trimestre, especificamente, a Vale vendeu 10% de divisão de metais básicos por um montante de mais de 13 bilhões. Além também de um desinvestimento ao vender a subsidiária na Indonésia, que acresceu mais de 8 milhões aos caixas da companhia. Ou seja, o setor de metais básicos foi quem garantiu um fôlego para a ação, enquanto o restante do mercado estava todo puxando para baixo. Mas será que isso é sustentável no longo prazo? Enquanto as vendas do minério de ferro, ainda que em queda, cresceram 7% no ano e 25% no trimestre, o cobre teve uma representatividade de 76 mil toneladas, com um crescimento de 3% ao ano. E, por outro lado, foram vendidos 34 mil toneladas de níquel, com um decréscimo de 15% no ano. E além disso, os custos para produzir cada um desses produtos é diferente. Enquanto a Vale gastou quase 5 bilhões para a produção do minério de ferro, foram pouco menos de 1,5 milhão para produzir metais de transição energética, que são esses que eu acabei de falar. Pode ser que tu pense: então a Vale está vendendo bem esses metais, o minério de ferro está caindo, e se esse setor subir, a Vale vai ficar bem, vai crescer bem. Só que na verdade não é tão simples assim. Porque enquanto as soluções do minério de ferro geraram 8 bilhões de receita líquida, os custos para a produção foram um pouco mais do que metade disso. Os metais básicos geraram uma receita de 1,6 bilhões, mas custaram 1,1 bi. Então a gente tem que ficar atento. O que a gente entende com tudo isso? Que a solução que a Vale encontrou para deixar de depender do principal minério, que é o ferro, na verdade está saindo muito caro para ela. E é por isso que tem muito analista que não está confiante em relação a colocar ela na estratégia. O Bradesco BBI, por exemplo, acredita que a iniciativa é positiva, mas depende justamente das melhorias de custo para o crescimento dessas operações. E apesar disso, ele recomenda a compra. Assim como a XP, que também destaca a necessidade de um melhor desempenho operacional, que é o grande ponto da Vale aqui, também recomenda a compra. E apesar de excelentes perspectivas, principalmente pensando no futuro da economia, energias mais renováveis, a Vale ela ainda tem um longo caminho pela frente no setor de metais básicos. E é um investimento a longo prazo, o que não necessariamente é um problema, já que é necessariamente assim que eu invisto, e é falando justamente em como que eu invisto que eu vou te responder agora como que na minha estratégia de seleção de ativos a Vale se enquadra e se ela é ou não um bom investimento. E para essa pergunta eu vou te dar 2 respostas, porque naturalmente depende de qual que é o teu foco como investidor. Se a gente for focar em ações que pagam dividendos, eu olharia para o histórico dos últimos 3 anos da companhia e olharia qual que é o dividend yield que a gente vai ter nessa ação, já que esse é um dos filtros da máquina de dividendos. Nesse contexto, a Vale ela acumula aqui um yield médio de 9,7% e é por isso que nesse mês ela é a 8ª ação melhor pagadora de dividendo na bolsa. Mas se o seu foco é de ações mais baratas, Vale ela tá ou não descontada, se está num bom preço para comprarmos? E para isso eu vou olhar para o indicador EV/EBITDA da empresa, que hoje está bem baixinho, e aqui a gente consegue comparar como que é a média do comportamento disso desde 2014, a gente vê que a gente está abaixo dos níveis históricos. E quando a gente vai entender do indicador em si, por que ele é relevante na prática? Porque quando a gente vai falar de ações baratas, elas precisam passar primeiro por 4 principais filtros. O segundo deles é efetivamente a gente analisar o EV/EBITDA, que é basicamente o que vai trazer uma relação do lucro operacional com o valor de firma, que eventualmente a gente na análise de carteira pode te explicar melhor. E por que fazer isso? Porque em um teste que compara as ações mais baratas com a média de mercado, as 20 ações mais baratas vencem disparada. Então, se tu quer aprender a selecionar esses 20 ativos mais baratos, o próprio Ramiro escreveu um e-book 100% gratuito em que ele te conta qual que é o método e quais são os detalhes por trás desse método que a gente abordou brevemente aqui. E ainda por cima, ele te revela quais são as 10 primeiras ações que estão mais baratas nesse mês. E o link para download vai ficar aqui na descrição para o e-book que o Ramiro montou ou no card que está aparecendo aqui na tela. Falando especificamente sobre a Vale nesse cenário, a empresa acumula um earning yield de quase 22%, o que torna ela a 5ª ação mais barata da bolsa. Em outras palavras, a Vale entra tanto na estratégia de ações baratas do Clube do Valor, quanto na estratégia de dividendos, com base nos critérios puramente quantitativos. Aqui eu não estou falando de opinião, estou falando de números e se faz ou não sentido com base de fato nesses fatores
quantitativos. E você, tem Vale na carteira? Tá se sentindo seguro para investir com base na tua estratégia atual hoje? Ou sente que não? Ou até mesmo não faz isso de uma maneira muito clara? Ou qualquer ponto aí que não esteja 100% alinhado na tua carteira? Eu quero te lembrar que estamos com essas 4 vagas abertas para a sessão de consultoria gratuita e eu vou deixar de novo aqui o card para que tu clique para concorrer a essas 4 vagas para a gente fazer a análise para ti. E te convido também a continuar aprendendo aqui com a gente no Clube do Valor e vou deixar um card aqui no lado para que tu consiga acessar um vídeo complementar a esse, para que de fato a gente consiga agregar e te ajudar dentro da tua estratégia de investimento. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço, até mais!